Olá, tudo bem, pessoal? Vamos hoje retomar o ponto que nós falamos no último vídeo. Lá nós estávamos conversando, sobre como descomplicar o fato jurídico, lembram? Então, lá naquela oportunidade, nós falávamos sobre aqueles fatos, aqueles acontecimentos da natureza que, em sua ocorrência, geram direitos e deveres. Então, aquele foi o momento em que a gente estava falando sobre o fato jurídico por uma ação da natureza. Hoje, nós vamos falar do ato-fato jurídico e do ato jurídico em sentido restrito. Nós vamos falar desses dois temas porque eles estão interligados. O ato-fato jurídico, o nome está dizendo ato-fato jurídico. Ato, ação humana, lembram? Nós vimos toda vez que for uma ação humana, nós chamaremos de ato. Então, ato. Fato por quê? Porque a vontade do ser humano não é levada em consideração. Então, como a vontade não é levada em consideração, nós chamamos de ato-fato. Toda vez que a vontade é levada em consideração, nós chamamos de ato jurídico, em sentido restrito. Então, o que diferencia o ato-fato do ato jurídico em sentido restrito é exatamente a vontade, é o ato ser volitivo. Logo, o ato-fato jurídico é um ato, é uma ação humana avolitiva, ou seja, não inclui nessa conduta humana a vontade da pessoa. Tá legal? Então, vamos ver um exemplo de ato-fato jurídico. Imaginem uma criança, um garoto de 12 anos. Lembram? Se ele tem 12 anos de idade, se a idade dele é de 12 anos, ele é considerado, para a Lei 1, absolutamente incapaz. Lembram? Vocês já estudaram isso. O absolutamente incapaz é aquele que é menor de 16 anos, ou seja, aquele que ainda não completou 16 anos. Se ele não completou 16 anos, ele, então, é absolutamente incapaz. Para o nosso ordenamento jurídico, ele não pode praticar nenhum ato da vida civil. Ok? Logo, se ele não pode fazer nenhum ato, praticar nenhum ato da vida civil, significa que qualquer ato praticado por ele é um ato avolitivo, ou seja, é um ato que não leva em consideração a sua vontade. Então vamos imaginar um garoto que vai com seu pai pescar num belo domingo de sol. Ele vai pescar, o pai prepara para ele uma vara de pescar, um anzol, um molinete, e ele então começa a pescar. Ele joga aquela chumbada com a linha no mar. E dentro de alguns instantes ele consegue pescar um peixe. Olha lá, se ele pescou o peixe, aquele peixe, o que ele é? O peixe, antes dele ser fisgado, ele é o que nós chamamos de res nullius. O que significa ser res nullius? Res nullius é uma coisa, res é coisa, nullius da natureza. Então, o peixe no mar, ele é uma res nullius, uma coisa da natureza. Por quê? Porque ele não tem dono. Logo, se ele não tem dono, não existe sobre ele direito. Mas quando esse menino, ele pesca esse peixe, e esse peixe, então, vem às mãos dele, nesse exato momento em que ele se apropria do peixe, ali está ocorrendo um fato jurídico, que a natureza jurídica dele é de ato-fato jurídico. Ato porque é uma conduta humana? Sim. Um menino com 12, 13 anos, ele é um ser humano, logo isso é uma conduta humana. Se é uma conduta humana, nós precisamos saber se tem incluído neste ato a vontade ou não. Como ele é menor de 16 anos, ele é absolutamente incapaz. Logo, a vontade dele não está inclusa neste ato praticado por ele. Logo, nós estamos diante de um ato-fato jurídico. Ok? Então,
Esse é o nosso fato jurídico. Toda vez que eu tiver uma conduta humana, mas que não levar em consideração a vontade. Ah, professor, então isso só vale para um absolutamente incapaz? Não. Vou dar um outro exemplo para que vocês entendam. Vocês têm que entender e não decorar. Olha só, imaginem que uma pessoa receba por testamento, por legado, um bem, um imóvel em um determinado local. Este imóvel, então, pertence a ela, mas como esse imóvel ele está muito velho, essa pessoa resolve fazer uma reforma nele e, para tanto, contrata um construtor para reformar. E quando essa pessoa vai reformar, começa a reformar essa casa, esse imóvel, ele, ao quebrar uma parede, ele encontra lá um verdadeiro tesouro, um baú cheio de pedras preciosas. Então, olha só, este baú cheio de pedras preciosas, a quem ele pertencerá? Pertencerá ao dono do imóvel? Pertencerá àquele que achou? Ou será dividido entre eles? O artigo 1264 do Código Civil é claro, né? Quando não há memória do dono, do proprietário, e é uma terceira pessoa quem acha o tesouro, esse tesouro deve ser dividido entre aquele que achou e o proprietário do imóvel. Olha que coisa interessante. O proprietário do imóvel não tinha memória. Por que ele não tinha memória? Ele não sabia que lá existia um tesouro. Não sabia por quê? Porque ele recebeu aquele bem por legado. Então ele não conhecia a história daquele bem. E a outra pessoa foi quem achou, mas achou ali porque estava procurando, não, olha só aí. Então foi um ato humano? Foi um ato daquele que achou o tesouro. Mas levou em consideração a vontade, ele estava ali procurando um tesouro? Não. Então, ele é um ato porque houve uma ação, uma conduta humana, mas ele é um fato porque ele foi avolitivo. Não havia a vontade de se encontrar um tesouro. Mas foi encontrado? Foi. Então, se foi encontrado, o ordenamento jurídico atribui o direito a essa pessoa que achou o tesouro a receber a metade de tudo que foi achado. Tá? Então, espero que vocês tenham descomplicado o ato-fato jurídico. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o ato jurídico em sentido restrito. O ato jurídico em sentido restrito, ele é muito parecido com o ato-fato. O que o diferencia do ato-fato é que o ato jurídico em sentido restrito leva em consideração a vontade. Então, as pessoas que são relativamente incapazes, aquelas do artigo 4º do Código Civil, e as pessoas plenamente capazes, aquelas que estão no artigo 5º, caput, ou aquelas que foram emancipadas, conforme o parágrafo único do artigo 5º, elas deixam de praticar ato-fato e passam a praticar o ato jurídico em sentido restrito. Então, só para que nós tenhamos uma ideia do que eu estou falando, eu vou dar um exemplo muito parecido com o que nós estávamos falando do ato-fato. Imagina que aquele garoto que tinha 12, 13 anos, que foi pescar com seu pai, agora ele tenha 20 anos. Logo, se ele tem 20 anos, ele é plenamente capaz. Ele pode praticar todos os atos da vida civil. Por quê? Porque o artigo 5º caput do Código Civil, ele diz o quê? Que a menoridade cessa aos 18 anos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Logo, se essa pessoa que tem hoje 20 anos, ela pescar o peixe, lembra? Um peixe a res nullius. Olha a diferença. Agora, a vontade dela está colocada dentro do ato. Então, há a conduta humana e a vontade dela está contemplada dentro do ato. Logo, se está contemplada dentro do ato, esse é um ato volitivo. Se ele é um ato volitivo, ele então é um ato jurídico em sentido restrito. Mas observem, neste ato jurídico em sentido restrito, nós não falamos de um outro sujeito que precise
também manifestar a sua vontade. Essa a vontade de uma única pessoa. Então, por isso, ele é um ato jurídico em sentido restrito. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que teve um filho fora do casamento e resolve reconhecê-lo, quando ele reconhece este filho dele, isto é um ato jurídico em sentido restrito. Por que é um ato jurídico em sentido restrito? Porque ele é maior, é capaz, ele pode praticar. E ninguém pode obrigá-lo a reconhecer, a não ser naqueles casos previstos em lei. Mas ele pode, por vontade própria, reconhecer a criança. Logo, isso se torna um ato jurídico em sentido restrito. Quando nós também transmitimos a uma pessoa uma procuração, um mandato, não confundam mandado com mandato. Mandado é a ordem judicial, é a ordem do juiz que indisponibiliza bens. Esse é o mandado. Mandato é a procuração. É aquilo que nós, por ato de vontade, transferimos a uma terceira pessoa para que ela pratique um ato em nosso nome. Esse é o chamado mandato. Então, o mandato também é um ato jurídico em sentido restrito. Ok? Espero que nós possamos ter descomplicado um pouquinho mais o fato jurídico. No nosso próximo encontro, eu vou falar sobre o negócio jurídico. Vamos falar sobre o plano da existência, o plano da validade e um pouco do plano da eficácia do negócio jurídico. Continuem me acompanhando aí no canal no YouTube e no meu blog Descomplicando o Direito Civil. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos e vamos continuar aí descomplicando o direito civil. Abraço.